esta é a mensagem nessa noite. 2 polos. O primeiro é a afirmação, a declaração de Pedro acerca da identidade de Jesus. Quando Jesus pergunta quem dizem os homens que sou, e cada um, o povão, tem a resposta, e Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E em cima dessa afirmação, Jesus então declara a verdade fundamental e o pilar central da fé e a realidade da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também te digo que são colocadas em suas mãos as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então nós temos aqui o primeiro ponto, quando Pedro acerta, quando Pedro alcança um nível de revelação outorgada por Deus. Pedro recebe, porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele que aquilo que ele está afirmando não foi recebido por meio do ensino, da pedagogia, do raciocínio lógico, da mente humana, que aquilo era fruto, era produto de uma revelação divina. Aquilo não era proveniente dele mesmo, não era um conhecimento autoproduzido, como eu expliquei semana passada. Mas imediatamente após Jesus ter dito isso, percebam que ele começa a mirar no destino que o esperava, que era ir para Jerusalém e de Jerusalém ser crucificado. O primeiro ponto aqui é que a cruz não é um acidente de percurso. A cruz é a missão de Cristo. A cruz é o alvo de Cristo. E quando ele, tu és Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, quando Pedro acerta, mas agora quando Jesus começa a falar da sua ida para Jerusalém, e que ele cairia nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, e sofreria a morte na cruz do Calvário, naquele momento Pedro o toma à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não permita que isso aconteça, abafe esse discurso. E Pedro se contrapõe à missão de Jesus de ir à cruz. Então nós vemos aqui uma bipolaridade. Por um ponto nós vemos Pedro acertando e acertando bem. Logo em seguida nós vamos vendo Pedro errando e errando muito. De um lado nós temos o Pedro que acerta, e o mesmo Pedro vai errar logo em seguida. Então, assim, tem uma bipolarização. Ele acerta muito e instantes depois ele erra muito. E nós precisamos olhar para esse texto e também extrair dessas palavras, dessa experiência, lições que podem nos ser muito úteis. Então, alguém que pode acertar muito,
também pode errar muito. Não significa que uma pessoa que foi, no momento, usada por Deus, ela sempre será usada por Deus. Um acerto não valida os outros atos da pessoa. Existe na psicologia um conceito chamado efeito halo. O efeito halo é um conceito psicológico que diz que, por exemplo, uma pessoa que é boa, que é crânio em matemática, por exemplo, uma pessoa muito boa numa área, automaticamente nós somos induzidos a acreditar que ela também é boa em outra. Porque ela é muito boa numa parte e a gente pensa que em todas as áreas ela segue o mesmo padrão. E nem sempre isso é a verdade. Pedro disse com precisão cirúrgica: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E por consequência ele recebeu um endosso, um reconhecimento de Cristo, mas ao mesmo tempo, em seguida, ele diz, tomando a palavra, chamou Jesus à parte e o repreendeu. Olha só, o repreendeu. E Jesus, se dirigindo a ele, disse: para trás de mim, Satanás. Então, no momento, Pedro está sendo impulsionado por uma das maiores revelações da Escritura. Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E te digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha só, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que palavras. Quem não gostaria de receber essas palavras animadoras? Quem não gostaria de receber essas palavras? Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas em seguida nós vemos o quê? Um Pedro que, ao invés de seguir o padrão anterior, ele rompe com o padrão anterior e passa então a dar lugar ao diabo. No momento ele é usado por Deus, no outro ele é usado pelo diabo. Esta é o retrato da natureza humana. Significa que a pessoa, porque foi usada por Deus num dia, no outro ele vai ser usado. Não significa que um pastor que viveu uma época áurea da vida espiritual, se ele abandonar aquela dependência de Deus, se ele abandonar aquele princípio no qual ele foi impulsionado por Deus, automaticamente ele deixa. É por isso que o nosso foco não pode estar no homem. É por isso que, se você calcar a tua fé na figura humana, você pode cair no precipício da decepção. Existem muitas pessoas decepcionadas na igreja. Existem muitas pessoas combalidas na igreja. Existem muitas pessoas feridas na igreja. E por quê? Porque no momento elas foram alcançadas pela instrumentalidade humana vinda da parte de Deus, para depois, em seguida, se decepcionar. Então o texto nos ensina essa realidade, e ela está conjuminada. Perceba que não passou um ano para o Pedro sair da vontade de Deus e começar a ser instrumento do diabo. Não passou um mês, não passou uma semana, não passou 6 meses. E isso é uma coisa difícil de entender e também difícil de aceitar.
Porque nós olhamos para o homem e falamos, não, é homem de Deus. Não, se é homem de Deus, então tudo que ele faz é de Deus. É essa a verdade? Não, irmão, se quiser viver a vida espiritual verdadeira, você entenda que os homens são falhos. Admita isso como ponto de partida. Olha nas escrituras, a crueza das escrituras. A Bíblia poderia passar pano. Tem essa expressão, né? Os jornalistas gostam de falar isso, né? Podia passar pano para o Pedro e escamotear esse deslize grave que ele teve. E Jesus não tem problema algum em esviscerar o erro dele, em colocar e encobertar o erro dele. Errou. Saiu fora, acabou a conversa. Isso é de uma realidade dura de aceitar. Mas se você aceitar, você vai eliminar muitos dos seus problemas. Porque hoje nós vivemos uma era em que há uma exaltação da figura humana em detrimento da figura divina. Sabe o que acontece? Quem é que vai pregar? Se for o fulano de tal, nós temos a era dos pregadores de renome. E as pessoas vão a efeito manada atrás dos pregadores e cantores de renome. E depois que esses pregadores erram, depois que esses pregadores sucumbem, falham fragorosamente, como a gente vê repetidas e reiteradas vezes, essas pessoas se decepcionam, se desviam, culpam a Deus, falam, não, mas tem pessoas que estão magoadas com Deus, tem pessoas que estão feridas com Deus, porque alguém foi instrumento do mal contra ela e atribui a Deus. A culpa agora é de Deus. A culpa não é de Deus, porque a Bíblia não nos deixa enganado. Você se engana se você quiser, mas a palavra está falando aqui. Você está crendo na palavra nessa noite? Essa palavra é uma palavra para gerar nos nossos corações maturidade espiritual. Para você ter a cabeça boa, para você não sair correndo atrás da bênção. Tem muita gente correndo atrás da bênção, tem muitas pessoas correndo atrás de homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte. A Bíblia diz, Deus se declara na Bíblia, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as vezes que você depositar a sua expectativa no homem, você estará correndo um grave risco de se espatifar e quebrar a cara, se é que já não quebrou, se é que já não está aí a 1000 sangramento, debilitado espiritualmente. Mas Jesus está ali, ó. Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra também te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado. Olha que moral, olha que pompa, olha que privilégio. E eu acredito que quando Jesus estava colocando Pedro nas alturas, eu fico imaginando Pedro sendo honrado com essas palavras perante os 12, os outros 11, e o Pedro recebendo essa palavra, essa chancela, recebendo esse destaque, recebendo esta honra, recebendo esta comenda do próprio Cristo. Tu és o Cristo, e o Cristo coloca exalta, porque a Bíblia diz que Deus exalta. A Bíblia diz que Deus levanta. Salmo de número 113, quem é como o Senhor, que se inclina para ver o que está embaixo na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes. Deus exalta o humilhado. Sim ou não?
Deus exalta ou não exalta? E Pedro não está sendo exaltado por Deus aqui, sim ou não? Deus exalta, mas nunca dá o direito da pessoa exaltada por Deus se exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar porque é promessa dele. Deus vai te honrar porque é promessa dele. Há lugar de honra para você no reino de Deus. Mas preste atenção, olha para mim aqui. Olha para mim aqui porque eu tenho um compromisso e uma mensagem de Deus para você, meu querido. O mesmo Deus que levanta, o mesmo Deus que faz viver, o mesmo Deus que exalta, é o Deus que derruba. É o Deus que mata, é o Deus que abate, porque Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste o soberbo. Pedro foi exaltado, mas não para ficar exaltado. Deus te exalta. Louvado seja Deus. Você veio para a igreja, vivia no mundo, perambulando, cheio de pecado, com a mente tomada das trevas espirituais. O Espírito Santo revelou a graça. Os olhos espirituais abriram, aceitou Jesus pela fé, se arrependeu dos pecados. O Espírito Santo veio, Jesus veio, lavou com sangue, o Espírito Santo passou a fazer morada, escreveu o nome no livro da vida. Começou daqui a pouco, recebeu o batismo com o Espírito Santo, começou a sentir a chamada, a vocação. E aí Deus vai exaltando, Deus vai levantando, Deus vai operando. Quem era Pedro? Mas agora aqui Jesus está colocando ele num pedestal de exaltação, porque Deus exalta, mas se eu me exaltar, Deus abate. Se eu me orgulhar, Deus abate. Agora o camarada é pastor, evangelista, é líder. Não tinha nem uma bicicleta velha, uma magrela velha para vir para o culto. Hoje tem carro automático. Olha que benção. Está exaltado ou não está? Você lembra de onde você veio? Você lembra de onde Deus te arrancou? Você lembra o que Deus fez na tua vida? Se você lembra, irmão, então por que você age desse jeito com aqueles que estão numa situação desfavorável? Por que agora a bênção de Deus não serve para abençoar outras pessoas? Por que o orgulho tomou conta do teu coração? Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele ali, foi. Eu sou Pedro. Agora eu estou por cima. Agora eu estou mandando. Aí Jesus começou. Aqui está escrito aqui, Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muito. Você quer a glória? A glória de Deus, começou a dizer que padecer muito. Está disposto a sofrer por Jesus? Você quer a glória de Deus? Eu quero. Você quer, sabe, tem profecia que a gente recebe, eu já recebi também. Irmão, eu gosto também. Eu gosto de receber. Uma vez eu recebi uma profecia, eu fiquei contente. Falei, estou vendo um sapato de fogo. Falei, rapaz, eu estou dentro desse sapato.
Eu já estou dentro desse sapato. Não dá outro, é comigo mesmo, é benção. Então são palavras assim que elevam a nossa moral, que deixa a gente assim esfuziante, radiante de alegria. Desde então começou, porque assim, é o outro lado. Está disposto a padecer? Ou porque agora tu és Pedro, você não aguenta mais uma pisada no teu calo? Porque agora tu és Pedro, agora você acha que você tem direito de sair arrotando a tua verdade para todo mundo. E desde então começou a dizer que convinha ir para Jerusalém e padecer muito. A glória e a cruz. A exaltação e a cruz. Me convém ir para Jerusalém. Jesus não se deixa. Jesus não se deixa se distrair-se. Ele não se permite distrair-se com a glória desse mundo. Mas ele sabe que a sua missão é ir a Jerusalém e padecer muito. Mas o Pedro falou, mas o que eu vou fazer com essa profecia que o senhor acabou de me dar se eu tiver que ir para Jerusalém sofrer? De que isso vai me servir? Falou, Jesus, vem cá. O que o senhor está falando aqui não tem nada a ver com o que o senhor acabou de falar aqui, agora há pouco para mim. Como é que se eu sou Pedro, como é que, se é tudo isso, como é? Está disposto a padecer? Ou a gente só está preparado para a crista da onda? Tem pessoas que dizem assim, agora no Brasil vai ter perseguição da igreja. Quando não teve? Quando não teve? Eu não sei em que planeta você vive. Se você não passa por perseguição, eu não sei que igreja você serve, porque eu nunca vi uma era em que a igreja não padeceu aflição e perseguição. Experimenta viver uma vida genuinamente cristã para você ver. Experimenta viver a verdade do evangelho nua e crua. Porque o Paulo, ao instruir Timóteo, diz assim, aqueles que decidem viver piamente padecerão perseguições e aflições. Agora, se você estiver preparado só para a bênção, só para a profecia do sapato de fogo, só para a profecia que Deus vai te erguer e vai te colocar perante as multidões, se você estiver preparado só para a fama, parece que hoje ministério transformou-se em um glamour de fama, um palco de fama, sendo que na verdade ministério é uma arena sangrenta de batalha espiritual. Só olha o pastor, olha o ministério, fala, rapaz, que coisa bonita, que coisa glamurosa, e tem muito obreiro nessa onda. Tem muito obreiro obreiro que não quer saber da obra, obreiro que não trabalha na obra, obreiro que trabalha na base da conveniência, que só quer o filé mignon, só quer o glacê do bolo. Mas Jesus está falando, me convém ir para Jerusalém e padecer muito e ser morto. Há uma cruz que me espera, meu amigo, tem uma cruz que espera cada um de nós. Agora, se você quiser fazer a obra de Deus e esperar que você seja aplaudido, aprovado, chalerado, aprovado, aí quando vem uma criticazinha pequenininha, aí você já fala que quer mudar de ministério, aí você fala, não está dando para mim,
É melhor eu dar um tempo. Estou achando que eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer faculdade. Não, você pode fazer faculdade tanto que você quiser, irmão. Eu aprovo e super apoio fazer faculdade. Estudar, coisa boa. Agora, o que eu sei, irmão, eu já conheço essa malandragem. Porque eu não estou nessa estrada desde ontem, não, irmão. Porque eu já fiz faculdade, fiz pós-graduação, já trabalhei em 3 empregos. E eu nunca deixei de fazer a obra de Deus por causa de faculdade. Por causa disso, por causa daquilo. Agora fica arrumando desculpa. Sabe de uma coisa? E aí, para se esquivar. Por quê? Porque no caminho da obra de Deus, Deus exalta, mas tem a cruz. E aí, na hora que Jesus fala que convém ir para Jerusalém, que convém sofrer, o Pedro falou, não, mas isso não é comigo. Mano, não, Senhor, vem cá, Senhor. E começou a repreender. Ele começou a repreender quem? Jesus. Meu Jesus, aonde que esse Pedrão está com a cabeça? Meu Deus do céu. Tem gente que fica tão arrogante que ele acha que ele tem direito de ensinar até Deus. Ele tem direito, ele fala, Deus, o que o Senhor está fazendo não está certo não, viu? O Senhor está colocando o caminho para cá, mas eu tenho certeza que é para cá. E aí ele se embrutece, porque o que acontece com a alma humana, o que acontece com a carne, irmãos, a Bíblia diz assim que quem está na carne não pode fazer a vontade de Deus. A carne rejeita as coisas de Deus. Sabia que a tua carne não gosta? A nossa carne não gosta, ela rejeita. A nossa carne é contrária. Essa é contrária. A nossa carne gosta de coisas dessa natureza. Agora, quando fala da cruz, de padecer, você tem que renunciar à tua carne. O evangelho não é para você se sentir bem. Desde então começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito. E ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha só, o nível da petulância. Vejam só, aonde chega o cidadão aqui. Onde foi que ele achou que tinha essa prerrogativa? Onde foi que ele presumiu nele mesmo? Em que se sustenta uma atitude dessa coisa? Agora, a coisa ficou tão grave, porque aquele ato de repreender Jesus era um impulso maligno. Porque quem mais queria que Jesus não fosse à cruz era o diabo. Quem não quer a cruz é o diabo. Quem odeia a cruz é o diabo. O diabo não quer que você carregue a tua cruz. O diabo vai fazer de tudo para te convencer. Vai fazer de tudo para criar, sabe, uma argumentação para que no final das contas você abra mão da tua cruz. Para trás de mim, Satanás. Como que alguém que entendia tanto, você recebeu a revelação divina, agora ele fala assim, você não entende das coisas de Deus, senão dos homens, só dos homens. Que Jesus tenha misericórdia. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo.
porque não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Que Jesus nos instrui. Você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite na presença do Senhor. E a realidade do Evangelho, a verdade do Evangelho, o compromisso do Evangelho, o preço do Evangelho, o preço do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que Pedro foi uma bênção, de repente ele é um vira-casaca. É uma bênção, deixou de ser uma bênção. E Jesus repreende de uma forma dura, inflexível. Jesus repreende com toda veemência e deixa o registro desta repreensão, porque só desta forma, somente assim, ele entenderia a vontade do Senhor. E quem sabe, quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo de número 5, ele diz: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, olha, ele está falando do que ele sabe, ele está falando do que ele viveu na pele. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa batalha é uma batalha de espírito. E cabe-nos compreender as Escrituras com sobriedade. Porque o diabo, vosso adversário, o diabo é teu inimigo. O diabo é teu inimigo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se nós não vigiarmos, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo de número 4, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Vigia. Seja sóbrio. O diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus tenha misericórdia. Às vezes, o sucesso pavimenta o caminho das maiores quedas e derrotas na vida do crente. Não que Deus não quer te fazer bem-sucedido, claro que quer. Não que Deus não tem projetos de bênção e vitória para a tua vida, claro que tem. Porém, precisamos ter um coração voltado à palavra, precisamos ter um coração voltado à verdade bíblica, para que nós não sejamos inebriados, embriagados por coisas, pela fama, pela vaidade, pela aprovação. E quando chegar a hora de padecer, tem que padecer, irmão. Vai ter que padecer. Tem lutas que não teremos como fugir. O crente vive de luta. Termina uma luta, vem a outra. E vamos lutando até o fim.
Não adianta fugir da luta. A luta é a realidade do crente, é a cruz que tem que carregar. Se você rejeita a tua cruz, se você amputa a sua cruz, você vai estar também, ao mesmo tempo, comprometendo a tua vida eterna. No livro do Peregrino, tem a passagem em que a cruz está muito pesada. A cruz, na ideia dele, está exageradamente pesada. Então ele tem a ideia fantástica de serrar o pedaço da cruz, o cristão. E ele serra a cruz. Na hora que ele serra a cruz, aí a cruz ficou na medida. Aí ele ficou boneco. Aí ele ficou todo faceiro. Aí sim, aí dá, né? A cruz levinha, aquela cruz sossegada, sabe, numa nice. Aí ele relaxou. Ufa! Como que não tivemos uma ideia tão brilhante antes? Olha aí como ficou gostoso servir a Deus. Ufa! Olha que coisa boa. Olha que estilo de vida bonitinho, gourmet. Olha que coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Aí sim, aí dá gosto de servir a Deus. Aí sim, essa igreja é boa. Não, essa igreja é boa. Não é boa. Não, é muita exigência. É muita doutrina. É muita carolice pro meu gosto. Não, vamos cortar a cruz. Não, vamos passar isso só dia de domingo. Não, domingo tá muito pesado a cruz, né? Cu de ensino pra quê? Escola dominical pra quê? Cu de oração pra quê? Não, alivia essa cruz aí, rapaz. Corta pela metade. Aí ficou boa. Aí no caminho do cristão, a determinada altura ele se depara com um abismo. E ele precisava transpor o abismo de um lado ao outro. E ele via que os que caminhavam também a mesma trajetória da fé, quando chegavam no abismo, se dispunham da sua cruz e fazia dela uma ponte para transpor o abismo. E o cristão, decepcionado do lado de cá do abismo, via que a sua cruz cortada ao meio não dava para fazer a ponte para passar pelo abismo e chegar nas mansões celestiais. Tem muitos pastores na internet dizendo que você não precisa servir a Deus desse jeito. Tem muitas igrejas que estão sendo abertas aos borbotões nesse exato momento e que estão dizendo, tem um lema de uma igreja, que eu vi o lema da igreja, está na fachada da igreja: aqui é proibido proibir. Aqui é proibido proibir. Irmão, uma igreja dessa, me perdoe, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoe, vocês me perdoem. Se está proibido proibir, ele está querendo dizer o que então? Que está valendo tudo. Está valendo tudo, está valendo show. Está valendo show. Está valendo fornicação, namorado com a namorada, ir para o motel, está valendo. Aí depois você toma a Santa Ceia, pede perdão. Está valendo o quê? Homossexualidade? Homossexualismo? Está valendo. Está valendo o quê? Adultério? Um largando o outro dentro da igreja para arrumar o casamento. Está valendo? Tá valendo. Vai, vamos nessa onda. Vamos nessa onda. Para que cruz? Para que cruz? Está valendo? Está valendo. Vamos que vamos. Para que? Está proibido proibir. E eu digo para você, irmão, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Depois de tudo, ter que ir para o inferno é duro, hein? Aí nós vamos ficar a vida inteira aqui na igreja para depois ir para o inferno. Isso não tem graça não.
Vai ficar perdendo tempo em igreja. Por isso que talvez, deve ser por isso que lá em João está falando assim, porque não é nem frio e nem quente, é morno, eu te vomitarei da minha boca para fora. Porque tem gente que está nesse estado de neutralidade, no muro. Ele não está nem lá e nem cá. Aí a Bíblia fala, antes fosse frio ou quente. Mas tem gente que está na mornidão, sabe, naquele sossego, naquela brandura, no pão de ló espiritual. Sabe aquele pão de ló? Aquela coisa light, soft land. Está desse jeito. Irmão, a palavra é viva. Jesus disse para Pedro assim, Pedro era o melhor amigo dele. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sai para lá, irmão. Toma cuidado, irmão. Às vezes tem gente que está do teu lado e está dando lugar para o diabo. Aí você está falando, não, mas é meu amigo, eu gosto do fulano. Você pode gostar de quem você quiser, irmão. Mas em nome de Jesus, manda esse diabo embora. Manda esse diabo embora.